Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Mais um tema intrigante aí que diz respeito à doutrina dos espíritos. Há algum tempo atrás, eu passei a ouvir determinados palestrantes espíritas, pessoas que querem se colocar acima da própria doutrina espírita e que usa determinados títulos acadêmicos para se imporem na doutrina espírita com as suas ideias amalucadas. Porque bem sabemos que o estudo é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Mas em questão de doutrina espírita, a coisa é um tanto quanto complicada. A gente observa que a maioria dos centros espíritas, federações espíritas, conglomerados grandes de doutrina espírita, andam dando muito valor ao chamado DR que precede o nome, não se importando se aquele DR tem conhecimentos suficientes para a divulgação da doutrina dos espíritos. E falando nesse caso, adentrando este caso, esses ditos DRs passaram algum tempo atrás a divulgarem que o mundo de regeneração já estaria às portas do nosso mundo, ou do nosso planeta, ou dessa nossa condição evolutiva de expiações e provas. Outros mais afoitos fizeram contas de Bíblia, de números, interpretações xamânicas, interpretações das mais variadas possíveis e impossíveis. E chegou à conclusão que o mundo de regeneração já estaria aí a postos por volta do ano 2050. Sim, vocês não ouviram errado não. 2050. Há exatamente daqui em torno de 30 anos. Eu acho que essas pessoas perderam o bom senso, ou no mínimo, desconhecem a própria doutrina que julgam defender, como se a doutrina espírita precisasse de defensor. O que eu vejo que a doutrina espírita precisa é de pessoas compromissadas com ela própria, em divulgá-la como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. A lei natural, ela existe. E a doutrina espírita, ela é a sua mais perfeita representação dentro dessa nossa condição de expiação e prova. Mas, venhamos e convenhamos, o assunto que nos trouxe aqui neste vídeo foi que, na noite de ontem, final da tarde, início da noite de ontem, eu estive conversando com uns amigos, aliás, com alguns conhecidos, em matéria de negócio. E um deles ventilou a possibilidade de procurar determinados instrutores, deixa bem claro, entre aspas, instrutores espirituais, para fazerem determinados trabalhos, para que ele pudesse alavancar o próprio negócio. Eu fiquei meio abismado, mas não surpreendido. Como a pessoa quer dispor da vontade de um instrutor espiritual e, consequentemente, dispor da vontade dos espíritos
para conseguirem bens materiais, eu não fico surpreendido com este ponto, porque esse mundo de regeneração que alguns está pregoando aí para 2050, 2100, mais ou menos por aí, ele não existe, pelo menos por enquanto. Eu digo por enquanto porque a nossa humanidade está totalmente ignorante em relação às leis naturais. Eu digo completamente, inclusive nós espíritas, aqueles que estudam a doutrina espírita. Porque embora a doutrina espírita seja a mais perfeita representação das leis naturais, nós próprios não a compreendemos como deveríamos compreendê-la. Então, o resto da humanidade está numa situação assim de hecatombe moral. Nós estamos passando por uma hecatombe moral. A gente vê por aí palavra de Deus sendo jogada ao vento, porque eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e faço Deus, e vou para a igreja atrás de Deus, e a nossa sociedade continua do jeito que está. Pessoas nas ruas, hospitais superlotados, e daí para lá. É aquela nossa velha hipocrisia. Mas nós vamos melhorar. A questão é, nós iremos melhorar. Mas voltando lá ao assunto que o cidadão havia explanado, de que ele iria procurar um instrutor espiritual para fazer determinados trabalhos para que ele alavancasse o negócio dele, eu teci algumas considerações, não querendo me impor como sabedor das coisas, porque nós verdadeiramente não somos conhecedores de nada e muito menos praticamos aquilo que a gente conhece ou que a gente sabe. Mas eu levantei algumas questões a ele e percebi aquilo que é nítido. As pessoas estão perdidas. Então, chegando em casa, eu peguei o Livro dos Espíritos, que é o que está faltando aí no meio espírita, e vim aqui no capítulo que trata sobre os pactos. Questão de 549, eu estou com ele aberto aqui, até a questão 557, para sermos mais precisos. E aqui, na questão mais específica 549, o Kardec indaga aos benfeitores espirituais o seguinte: há algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Esse mal no sentido de ignorância, porque o mal em si não existe. Aí os espíritos respondem a Kardec: não há pactos, mas uma natureza maligna simpatizando com os maus espíritos. Por exemplo, quer atormentar o teu vizinho e não sabe como fazer isso. Então, chama por esses espíritos inferiores que é igual a você, só querem o mal e que para te ajudarem, exigem que também sirva a eles em seus maus propósitos. Mas não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por meio de uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que procura cometer uma ação má, prestemos bem atenção nesse trecho. Aquele que procura cometer uma ação má, só por isso chama os maus espíritos para lhe ajudar. Ele fica então obrigado a servi-los também, como eles também o fizeram por ele, pois igualmente precisam dele para o mal que querem fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Eu acho que mais claro do que isso é impossível,
Não tem nem como tecermos algum comentário sobre o assunto. E sigamos então um pouco à frente na questão 553, onde Kardec indaga: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com as quais algumas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? É aquela velha máxima: eu vou fazer um trabalho ali para tal, esse negócio aí todo. Isso é comum nas religiões ou mesmo fora das religiões. Aí os espíritos vêm e respondem: esse efeito é o de torná-las ridículas, se forem de boa fé. No caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. É outro trecho que não cabe nenhum comentário, de tão claro e objetivo que ele se encontra. O que podemos entender com as informações dadas pelos espíritos? Que os espíritos, eles se atraem pela questão da afinidade, do pensamento, das ações. Se eu sou uma pessoa má, eu atraio para mim espíritos, encarnados ou não, na mesma sintonia. Não há fórmulas mágicas. Se eu hoje estou passando por determinados problemas, que eu estou tendo muito pesadelo, essas coisas muito comuns nos dias atuais, a questão dos vícios, etc, 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 a culpa não é de terceiros, a culpa é minha. Já passou da hora de deixarmos as bengalas de lado. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Vamos deixar de terceirizar as nossas responsabilidades. Vamos corrigir as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, porque nós temos que sair da sintonia de determinados espíritos. Porque se eu tenho vício, cometo erros e quero ser ajudado por Deus, esquecem isso. A lei natural, ela é única em todo o universo. Fica aí a dica. Vamos vencer os nossos vícios e compreendermos que nós somos os causadores dos nossos problemas. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.